Ano passado eu estava conversando com um amigo meu, estava contando um pouquinho para ele, fazia tempo que a gente não se falava, estava contando um pouco para ele do que eu estava fazendo lá no Pra Valer, explicando que a gente estava trabalhando com educação, ajudando pessoas a entrar na faculdade, financiamento. E ele me perguntou assim, mas vocês estão fazendo alguma coisa com cripto, né? Aí eu falei, não. Nossa, como assim? Não entendi nada. O que cripto tem a ver com educação? Nunca tinha pensado nisso. E eu fiquei meio com aquela pergunta na minha cabeça. Eu já tinha estudado um pouco de Bitcoin lá atrás. Já tinha estudado as tecnologias. Na época da PlayX, a gente tentou ver como que poderia resolver alguns problemas de direito autoral usando a blockchain. Enfim, eu conhecia um pouco, já tinha estudado, já tinha pesquisado lá atrás, 2013, 2014, mas nunca tinha me atentado para o fato de que blockchain poderia resolver algum problema de educação. Mas fiquei com aquela pergunta na cabeça e comecei a dar uma estudada. Aí eu li um livro, The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin. E esse livro mudou minha vida, assim, mudou minha cabeça, me fez enxergar coisas que eu não enxergava até então. Como é que funciona o dinheiro, como é que, né, qual que é por que existe inflação, o que significa política monetária. Para mim tudo isso era uma coisa meio política, de governo, uma coisa meio assustadora, fora da minha realidade. E eu comecei a entender a origem do dinheiro, como se forma, como não forma, por que vale, por que não vale. Enfim, foi um livro muito, muito impactante para mim. E eu comecei a estudar mais. Eu li um outro livro da CoinGecko, How to DeFi. E esse livro, ele era um livro bem curtinho, mas ele era um livro muito prático, do tipo, cara, entra nesse site aí, conecta aí sua carteira e faz isso, aquilo outro. Era um negócio bem prático para experimentar um pouco de DeFi, o que era possível fazer com DeFi. Cara, e aí eu meio que caí no buraco do coelho, porque quanto mais eu via essas coisas, eu ficava alucinado com essas possibilidades, falando, caramba, existe isso, aquilo outro. Literalmente caí no mundo das maravilhas, no país das maravilhas, com um monte de bicho estranho, coisas que você nunca viu. Como isso é possível? É mágica? É fantasia? É realidade? Um negócio muito louco. E aí comecei a andar por essas avenidas aí de Web3, conheci a Cardano, falei, caramba, tem tanta moeda, Cardano, Polkadot, Solana, meu, esse negócio é infinito, não entendo nada disso, preciso aprender. E comecei a mergulhar no assunto mesmo, comecei a estudar. Num desses fóruns de Cardano, eu encontrei o Melk. Ele tava fazendo uma pergunta lá, falei, pô, conheço você, cara. Pô, o Melk é meu amigo há um tempão, cara. A gente se encontrou em vários eventos de tecnologia ao longo dos últimos 15 anos. Puta, um cara que eu sempre admirei, conhecido, a gente já tinha trabalhado um pouquinho junto, assim, feito algumas coisinhas pontuais no passado. Encontrei ele lá, no meio de um monte de gringo, né? Assim, não tinha brasileiro, não tinha nenhuma pessoa conhecida, né? Eu comecei a me empolgar com o assunto e eu chegava nas pessoas mais próximas para falar de blockchain, Web3, e eu parecia um ET, sei lá, parecia um louco. Porque eu falava, as pessoas olhavam para mim com uma cara tipo, o que você está falando? Não estou entendendo. Isso aí é o que? É
coisa de que os criminosos usam para fazer lavagem de dinheiro, que assim uma reação muito estranha assim que eu vejo das pessoas quando eu quando eu falei para minha mãe que eu estava trabalhando com que eu estava trabalhando com cripto e não sei o que eu estava vendo essas coisas e tal. Minha mãe falou: não, mas isso aí é muito perigoso, né? E é muito engraçado, né? Porque, mãe, não é perigoso, viu? Tá tudo bem. Não estou fazendo lavagem de dinheiro também, mãe. É uma coisa séria, é um negócio sério, porque o Web3 é a nova forma de ver o mundo, não é só a tecnologia. É uma nova forma de fazer as coisas que a tecnologia permite, né? A descentralização do dinheiro só foi possível por causa do Bitcoin, né? O Bitcoin como precursor de tudo. Mas enfim, encontrei o Melk ali no fórum, a gente começou a trocar ideia, falei: putz, cara, quero fazer alguma coisa nisso, não sei o que, tô aqui pensando em algum problema da educação que eu acho que daria para resolver, vamos fazer alguma coisa junto e tal. E aí foram surgindo várias ideias, eu fui pesquisando mais, estudando mais, tentei encontrar alguma aplicação ali para educação que eu via claramente que era possível, mas eu queria fazer isso de qualquer jeito. E aí decidi mergulhar mesmo nesse mundo. E aí o Melk comentou de uma ideia que ele teve, que ele já tinha pensado, assim, meio que estava meio engavetado, que ele já tinha começado, mas não sabia direito e tal. Enfim, era uma ideia, era só uma ideia, aquela coisa, né? Ideias a gente tem um monte. Enquanto a ideia é só ideia, ela não vale nada, né? Mas aí a gente começou meio que se auto-empolgar assim, nessa ideia. E aí o Melk também, acho que ele acabou conhecendo o Ian, não sei exatamente como, mas ele conheceu o Ian em algum fórum também. O Ian tem um canal de Solidity, então é uma pessoa que já estava trabalhando e criando conteúdo sobre esse assunto. E aí a gente meio que se juntou, foi meio natural assim, a gente foi conversando, combinando, pô, vamos fazer uma comunidade, vamos ajudar as pessoas a entender o que é isso, como trabalhar com smart contract, né, quais são as possibilidades, e a gente começou a formar isso de forma muito natural, de forma muito orgânica. E aí deu no que deu, né? O Web3 Dev já está com 300 pessoas, um pouco mais de um mês que a gente... Um pouco mais de dois, vai. A gente abriu mesmo, a gente já começou a trabalhar na comunidade desde outubro do ano passado, mas estava no modo stealth, né? Tava no modo escondido ali, a gente estava conversando, pensando, tentando entender como que a gente ia fazer a coisa virar. Então a gente ficou um tempo entre a gente ali, meio inseguro, não sabia se ia, não sabia se não ia. Eu também estava olhando para outros projetos cripto que estavam me interessando. Então a gente ficou um tempo meio devagar assim, estruturando, pensando, organizando. E aí em dezembro, final de dezembro, a gente falou: vambora, vambora, é isso aí, é isso que a gente vai fazer. E aí abrimos, começamos a divulgar assim timidamente, a gente nem queria divulgar muito, porque a gente queria primeiro ter as coisas mais estruturadas, o site, o Discord, as regras, mas ao mesmo tempo também a gente
sabia que, putz, para construir uma comunidade não dá para fazer sozinho, porque você precisa da comunidade para fazer a comunidade, né? Então a gente queria muito que as pessoas contribuíssem e a gente não podia deixar a coisa fechada, porque senão ninguém ia contribuir. E então a gente meio que foi divulgando, foi contando para um, contando para outras pessoas mais próximas, mais assim, pessoas que a gente confia mais, para pelo menos os primeiros membros, para se a gente fizer alguma besteira, são pessoas mais mais próximas aí, que vão entender que a gente está aprendendo, vão dar um pouco mais de uma folga ali. Porque é isso, né? Construir alguma coisa é sempre, você acerta e você erra muito. Então a gente queria começar errando num ambiente um pouco mais seguro. Mas no fim acho que tá dando tudo certo e é só o começo. Essa comunidade daqui a alguns anos vai ter milhares de pessoas trabalhando com Web3 e a gente vai formar muita gente, a gente vai ajudar muita gente e a gente quer que mais pessoas possam vir para a Web3. Não pela tecnologia, também pela tecnologia, porque a gente ama tecnologias. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por código desde sempre. Nunca vou parar de escrever código na minha vida. Vou estar lá, vovozinho ali, sem enxergar, com o dedinho assim, digitando. Mas ó, a música tá boa ali, hein? Mas é isso, essa é a história do Web3 Dev, como surgiu. Mas tem mais coisa para acontecer ainda. Tem mais gente vindo, tem muita gente vindo e todo mundo está convidado. O Web3 Dev não é minha, não é do Melk, não é do Ian. O Web3 Dev é nossa. A gente vai ser uma DAO. A gente quer que a comunidade seja dona da comunidade, que seja totalmente descentralizado, que a gente dê voz e poder para as pessoas. Essa é a ideia. A gente tem muita coisa aí que vem pela frente, que a gente está imaginando, e com certeza a gente não vai fazer nada sozinho. Então quem quiser fazer parte desse movimento, é só entrar lá no nosso Discord, discord.web3dev.com.br. Todo mundo é muito bem-vindo. Mesmo que você não seja da área de... Mesmo que você não seja developer. Claro que o nosso foco são os assuntos técnicos, mas a gente precisa de muita ajuda, de várias frentes. A gente precisa de ajuda na parte de marketing, a gente precisa de ajuda na parte de tradução, a gente precisa de ajuda na parte financeira. A gente vai precisar de ajuda em várias frentes. Então, não é só para developer. É para quem quiser fazer parte desse movimento e ajudar naquilo que sabe. Com certeza tem muita coisa para a gente criar junto ali. E todo mundo é muito bem-vindo. Valeu? Bora pedalar. Pedalar é saúde. E com saúde a gente muda o mundo. Valeu, gente.